eu sou Franco, na verdade eu estou diretor do Museu da Diversidade Sexual, mas eu me considero, basicamente, acho que toda a minha construção de vida, de história, está baseada na luta pelos direitos da comunidade LGBT, né? Eu me formei em filosofia, depois fui estudar na Itália administração e recentemente fiz graduação em marketing, mas eu sempre pautei a minha vida profissional sempre relacionada a essa questão do ativismo, enfim, pelos direitos da comunidade LGBT. Passei por vários trabalhos relacionados a isso, acho que os principais foram na Prefeitura de São Paulo, que criou o primeiro órgão que pautava a política pública no município, fui coordenador desse espaço, eu colaborei de maneira ativa na construção da Parada de São Paulo, né? Também tive à frente de algumas organizações que trabalhavam essa questão da diversidade sexual, enfim, e recentemente agora participei da criação do Museu da Diversidade e estou à frente dele já desde 2013, ele foi criado em 2012, né? Então, basicamente é isso. E eu queria contar um pouco essa história, na verdade, dividir com vocês um pouco essa história, porque eu acho que ela representa uma questão que é muito viva para a gente, enquanto comunidade LGBT, dessa vivência de exclusão, dessa vivência de discriminação, né, e de invisibilidade, basicamente, né. Então, eu vou partir aqui de um artigo, fiz um roteirinho aqui a partir de um artigo que eu escrevi para uma revista, né, que se intitula, né, Um Estranho Corpo Queer na Cidade, né, o Museu da Diversidade Sexual, que basicamente é um pouco isso que acontece com a gente desde o começo, né? Esse estranhamento da sociedade com algo que normativamente é considerado diferente, né? Ou fora dos padrões, né? Que é isso que a gente vive. Eu acho importante a gente contextualizar esse espaço geográfico onde o museu está, historicamente, né? Então, vou fazer isso rapidamente. É importante a gente falar que o Brasil é um dos países mais LGBT-fóbicos que existem, né? A gente atinge o número de 400 assassinatos de pessoas LGBT ao ano, né? Isso sem contar as inúmeras agressões físicas, a violência cotidiana, que as pesquisas indicam que a maior parte dessa violência, inclusive, ocorre dentro de casa, ou seja, são as próprias famílias, os parentes que praticam essa violência contra essa comunidade, o que vai causar, né, uma série de consequências, e é por isso que o número de suicídios na comunidade ele é muito maior. Dito isso, é importante contextualizar historicamente que, né, diferentemente do hemisfério norte, começa a consolidar a luta pelos direitos humanos em geral e a luta pelos direitos dessa comunidade. Aqui no Brasil, na época a gente vive a ditadura, né, que vai ali até 64, 85, junto com outros países da América do Sul, o que vai viabilizar essa construção, né? A gente vive nesse período uma perseguição, né, baseada nessa normativa, né, que a ditadura tinha, né, de ofensa à moral e os bons costumes, né, e a partir né, dessa visão, enfim, vai perseguir a comunidade LGBT, principalmente aqui a gente está falando das travestis, transexuais, né, e aqueles vários momentos aqui em São Paulo, no Rio, né, que eles chamavam de limpeza, né, Operação Tarântula, que eram operações que basicamente visavam essa população, tirar essas pessoas das ruas, né.
Quando em 85, aqui no Brasil, a gente tem, não é, digamos assim, o primeiro presidente civil, não é, a comunidade LGBT é assolada pela a questão da epidemia da AIDS, né, o que faz com que, na verdade, a gente, literalmente, muitas pessoas acabam voltando para o armário, né, nesse momento que tinha um começo de liberdade, as pessoas são obrigadas a voltar no armário, porque esse preconceito acaba atingindo de maneira muito forte toda a comunidade, principalmente a gente está falando dos homens gays, né, dos homossexuais masculinos, que por motivo de medo de perder trabalho, enfim, vão se fechar novamente, né? Além disso, o que acontece é bastante avassalador. Eu vivi muito essa época e a gente ia perdendo os amigos, as pessoas, por não saber como era transmitido, e aqui era muito, teve essa pecha de peste gay, as pessoas simplesmente abandonavam, as famílias abandonavam, os hospitais muitas vezes não queriam atender, e a comunidade, de uma certa forma, reagiu e se viu obrigada, de uma forma solidária, a ajudar essas pessoas, né? Então, quem, na verdade, cuidou dessas pessoas foi a própria comunidade, né? Eu lembro muito bem disso, e lembro dos caixões, eles eram lacrados, por conta desse medo, então foi um momento muito triste, mas que também foi o catalisador desta união dentro da comunidade e que construiu esse momento que vai depois, né? Eu acho que a gente começa a falar a construção dessa força que vai ser suficiente para a gente, porque eu divido um pouco a história da comunidade em três momentos, né? A noite, o dia e a rua, né? É nos final dos anos 90 que a comunidade está suficientemente fortalecida para tomar as ruas, né? E que vai eclodir nesse movimento incrível que são as paradas do orgulho, né? Que particularmente aqui no Brasil eu acredito que se transformou no grande Big Bang, digamos assim, né, para usar uma imagem, né, que vão startar todas as políticas públicas, a luta pelos direitos, porque eu acho que aqui tem uma outra questão que é muito presente na comunidade, né, que é a questão dessa particularidade que a comunidade tem, de não ter um marco identitário que seja visível, né? Isso para o bem e para o mal, né? Quando eu vou falar em comunidade negra, quando eu vou falar em mulheres, eu consigo ver essas pessoas, né? Enxergar. Quando eu vou falar de comunidade LGBT, eu não vejo, né? Muita, na maioria das vezes, né? Isso serviu muito para a comunidade se proteger num determinado momento, né? O fato da gente não saber se a pessoa é ou não LGBT, a não ser que a pessoa se identifique como, mas também foi muito prejudicial, porque né, essa invisibilidade fez com que a sociedade não nos enxergasse, não nos visse, né? Então, são as paradas que vão fazer com que essa visibilidade dê conta para que a sociedade nos enxergue e nos veja, né? Por isso que hoje, quando as pessoas criticam as paradas, né, tem muita crítica em relação a elas, no sentido de serem carnavais fora de hora, que não é já mais uma manifestação política, né? Eu sou muito reativo a essas críticas, porque eu acho que as paradas elas são fundamentais nesse sentido da visibilidade, né? É um ato político você estar numa parada, né? Porque ela representa essa visibilidade que a gente, enquanto comunidade, nunca teve, né? Bom, dito isso, no final dos anos 90, quando esse grupo de pessoas que começa a ajudar, principalmente aqui a Parada de São Paulo, porque a Parada de São Paulo vai representar esse marco também histórico que se transforma na maior parada do mundo, né? Isso é algo muito
bacana que a gente tem aqui no Brasil, apesar de tudo isso a gente teve durante alguns anos, né? Inclusive foi para o livro Guinness dos recordes, né? A maior parada LGBT do mundo. Né? E esse grupo de pessoas, a partir dessa vivência, eu inclusive, a partir dessa vivência, dessa experiência na epidemia de AIDS, onde a gente perdia as pessoas e muitas vezes essas memórias, né, a maioria das vezes essas memórias se perdiam também, né? E é importante fazer falar sobre uma questão, né, que é essa questão que, na verdade, as memórias LGBTs muitas vezes não pertencem nem às pessoas, né? A gente viu vários artistas que morrem, mesmo tendo tido uma vida clara e evidente, né, que a sua sexualidade sempre apareceu de forma clara, que quando essa pessoa morre, a família interessada, né, comercialmente na obra dessas pessoas, faz com que justamente o artista volte para o armário, né? Isso acontece várias vezes, né? Bom, inclusive a gente tem a experiência recente do Mário de Andrade, né? Que ficou, a família colocou no armário durante anos, né? O Mário de Andrade, enfim. Então a gente também tem essa questão, né? E, e a partir, isso é uma característica também que é muito particular desse museu, né? Esse museu, ele nasce a partir da pressão da sociedade civil para que ela tenha um espaço, né, de visibilidade, para visibilizar a sua produção cultural, que isso não acontece, né, nos espaços tradicionais, não acontecia até então, e também por uma questão de preservar a sua memória, né? Dentro dessa visão que essa memória se perdia, era perdida, não era preservada. Né? Isso começa em 97, mas só em 2012 né, a comunidade consegue, né, junto à Secretaria de Estado da Cultura e hoje Economia Criativa, né, a possibilidade de se criar esse espaço. E era uma coisa que também é importante a gente colocar, que a comunidade queria muito que esse espaço fosse criado dentro de um espaço público, né, dentro de um governo, digamos assim, para que isso fosse legitimado nesse sentido, não da necessidade que a comunidade não pudesse se juntar e criar um espaço, mas que era importante que isso tivesse essa assinatura, né, de espaço público de governo. Eu vou chegar um pouco mais para frente porque isso era importante naquele momento, né? Então, em 2012, a gente consegue criar, mas esse espaço ele não é criado como museu. Se cria o Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual. Porque já nesse momento, né, existia uma série de questionamentos, né, e um entendimento por que um museu da diversidade sexual, né? O que isso significa? Enfim, tinha esse questionamento. Mas nós, né, enquanto comunidade, como a gente queria um museu, a gente usou, na época, a mesma estratégia que as pessoas trans usam, né? Que é o que a gente chama de nome social. Então, a gente usou o nome social Museu da Diversidade Sexual, e mesmo não sendo museu, em todos os materiais, em todas as coisas, a gente usou esse nome, apesar dele não existir. Né? Ele só foi criado por decreto em 2018, vejam. Então, a história do museu se confunde muito com essa perspectiva, né, ou essa vivência que a comunidade tem, né? Então, a gente cria, o governo cria o Centro de Memória, enfim, esse nome pomposo, mas a gente sempre chamou de Museu da Diversidade Sexual, porque é isso que a gente queria, né? A gente queria que fosse um museu. Isso era uma questão muito importante também nas discussões que a gente teve, né? Esse processo foi um processo bastante longo de conversa com a comunidade, né? A gente passou por uma série de reuniões, uma série de reuniões públicas para a gente discutir em conjunto o que a gente queria, né? E o que seria esse museu, como ele seria, o que ele
representaria, né? Então, isso ficou muito claro desde o começo, que a gente queria mesmo o museu, né? Por tudo que o museu representa, né? Enfim, então se cria o centro e não se tem o espaço, né? Então, vai lá a comunidade buscar o espaço até que a gente consegue, em uma parceria com o metrô, um espaço, uma pequena loja, que tem aproximadamente, acho que quem conhece o museu sabe, a gente tem 100 metros quadrados, né? Mas, na verdade, o metrô ofereceu vários espaços para a gente naquela época, né? Até espaços maiores, mas a gente opta por esse espaço, que está localizado dentro da Estação República do metrô, que é uma estação de bastante movimento, mas basicamente ela está localizada num lugar estratégico para a comunidade, né? Eu acho que quem conhece São Paulo sabe que ali na República, né, existe uma grande, um espaço de convivência da comunidade, existem muitos moradores da comunidade, e existem vários espaços de memória históricos, né? A Vieira de Carvalho, Largo do Aroucha, a Galeria Metrópole, são todos espaços que estão presentes na memória LGBT. Então, a gente achou que esse era o espaço ideal, apesar de não ser o maior espaço, né? E mais, no ano de 2000, nessa Praça da República, acontece um assassinato, né, de um jovem que estava caminhando com o seu namorado, Edson Neres, que era um cuidador de cães, e ele foi atacado por um grupo, se eu não me engano, são 30 ou 40 skinheads, que brutalmente assassinaram o Edson Neres, né? E esse caso tem uma repercussão imensa na mídia, e a comunidade se junta, vai protestar durante o julgamento, e esse é o primeiro caso no Brasil em que o juiz cita crime de ódio, né? E então esse fato nessa praça e esse lugar é o lugar que a gente escolhe para abrir o Museu da Diversidade Sexual, né? Então, ele é inaugurado em 2012, com uma verba irrisória, que não dá conta de fazer esse museu funcionar, mas mesmo assim, mais uma vez, é a comunidade que se mobiliza para fazer esse espaço funcionar de fato e produzir, enfim, produzir suas exposições, suas atividades, né? Durante o primeiro ano, ele fica um pouquinho à margem, né, dessas coisas. Eu assumi em 2013, né, eu fui chamado para voltar para o museu. Nessa época eu já não queria trabalhar com o poder público, porque eu fiquei 4 anos à frente da coordenadoria, num trabalho insano, porque esses espaços são muito complexos, né? Você tem um único espaço falando de diversidade na cidade, então tudo acontecia lá, desde reclamação de morador, a tudo que era diversidade ia para lá, sabe? Algo que foi muito complicado, né? Então a gente está falando desde isso até assassinato, um monte de coisa, né? E, enfim, mas eu acabei voltando por entender da importância desse espaço, né? E a gente começa a fazer um plano para que esse espaço possa, de verdade, ser representativo para a comunidade e, de uma certa forma, ter uma história na museologia, né? Que isso que era uma coisa importante que a gente queria, né? Que ele fosse, que ele tivesse, que ele fosse aceito, né? Que ele fosse, que ele se tornasse, de alguma forma, uma representação dessa comunidade para o universo da museologia, né? Então, a partir disso, a gente cria uma série de estratégias, e também tinha algumas questões que aparecem nessas primeiras reuniões, que eram fundamentais para a própria comunidade, né? Como eu falei, essa questão dele estar ligado ao poder público. A outra questão importante, que ele fosse um espaço absolutamente gratuito, que ele é, e um espaço absolutamente aberto.
Então, isso faz com que ele crie algumas características que são talvez um pouco diferentes dos museus tradicionais, né? A gente não tem nenhuma barreira física no espaço. Qualquer pessoa entra, né? Isso causa alguns constrangimentos, né? A gente está falando de um museu dentro da estação de metrô que fala sobre diversidade sexual. Então, vocês podem imaginar que esse corpo queer sofre a mesma violência e a mesma discriminação que a comunidade sofre, né? Então, a gente já cansou quantos boletins de ocorrência a gente já fez por, por tentativa de agressão, voadoras no vidro, pichações nas paredes, gente que entra ameaçando, batendo Bíblia, enfim. Mas isso é uma vivência que é fundamental para esse espaço, né? A gente está ali representando isso, de verdade, e é importante, a gente entende que essa mediação com a sociedade, né, ela é feita ali de uma maneira muito transparente, né? Então, tem uma coisa que é incrível no museu. Muitas vezes, isso é bem constante, que as pessoas entram nesse espaço e perguntam, aqui é um museu? É a primeira vez que eu estou entrando no museu, né? Então, isso para a gente, né, é muito rico, porque, né, a gente não fala só para a gente, né? E essa é uma ideia importante do museu também. A gente tem que estabelecer uma relação com todas essas pessoas que passam, são milhares de pessoas que passam por essa estação e que dão de cara com a gente, né? Que não conseguem evitar o Museu da Diversidade ali, né? E a partir desse entendimento também, a gente compreendeu o quanto era importante a gente usar esse espaço de outras formas, né? Não só as pessoas, os visitantes que entravam nesse espaço, mas como a gente poderia se comunicar e falar com as pessoas que passavam, né? Então, a gente percebeu que algumas estratégias poderiam funcionar e a gente foi testando. Isso é uma coisa legal do museu também, que a gente teve, já que a gente não estava tão engessado, né? Que a gente podia testar muitas coisas. E a gente foi assim, foi testando muitas coisas, né? E dentro dessa perspectiva a gente testou, por exemplo, até hoje, a gente usa muito os vidros do museu, né? A gente tem umas janelas enormes, então a gente faz questão de utilizar aquilo de alguma forma, para também as pessoas que passam, que estão indo, né? Indo e vindo para o trabalho, voltando para casa, elas possam aproveitar alguma coisa, né? E também a gente usa muito as paredes externas, né? Quem conhece o museu sabe que a cada exposição a gente plota essas paredes que são grandes, completamente diferentes, né? E basicamente a gente usa umas imagens enormes, né? Ou outras formas de comunicação, né? Vou citar algumas, né? Por exemplo, a gente fez uma exposição sobre a vida do Caio Fernando Abreu, sobre a vida e obra, e a gente pregou nas paredes externas alguns bloquinhos, desses bloquinhos que você destaca, né, com textos do Caio. E nessa a gente distribuiu milhares de textos, né, porque as pessoas passavam, arrancavam, levavam e iam ler, né, no transporte, né, no metrô, né? E a gente fez várias coisas. Hoje isso é muito comum no museu, da gente começar a exposição dentro e usar a parede externa também, né, para essa comunicação. A gente, por exemplo, fez uma exposição baseada no livro Devassos no Paraíso, que é um livro do João Silvério Trevisan, que conta a história, né, da comunidade LGBT no Brasil, desde da invasão dos portugueses até hoje. E a gente colocou a história, né? A Laerte fez vários desenhos, né? Vários desenhos na parte externa do museu, contando um pouco, contando a história, um pouquinho essa história que o João Silvério contava, mas em desenhos na parte externa. Então, quem passava na parte externa via esses desenhos, né? Outras ações que a gente faz muito
dentro desse entendimento de usar a parte externa. Enfim, a gente já a gente já fez peça de teatro usando a estação, né? E outras atividades que a gente faz. O museu também tem uma questão muito forte, que é da ocupação desse espaço pela própria comunidade, né? Então, a gente usa esse espaço muito para atividades que muitas vezes não estão relacionadas especificamente com o museu, mas que são importantes para a comunidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tem os ensaios do coral LGBT, acontecem no museu. Então, quando o museu fecha, né, às 18 horas, começa o ensaio. Isso é muito legal, porque nos vidros, as pessoas todas que estão voltando para casa param para escutar o ensaio do coral LGBT, né, no museu. Enfim, e uma série de outras atividades que a gente acaba fazendo, cedendo espaço para que a comunidade ocupe, né, o espaço do museu quando ele não está fechado. E aí que a gente está falando de lançamento de livro, a gente faz sessões de cinema, enfim, uma série de atividades que eu acho que são importantes para a comunidade, discussões de grupos específicos, né, que a gente usa o espaço do museu. Que mais? Estou contando a historinha, deixa eu ver se eu lembrar. A gente tem duas outras estratégias bacanas que a gente também entendeu que esse espaço, como ele é um espaço pequeno, né? E como a gente, a partir de um determinado momento, pelo seu reconhecimento, o museu começou a ter muito pedido de artistas, e a gente entendendo também essa questão que muitos artistas LGBT não tinham espaço para expor, a gente criou algumas estratégias que são as estratégias de como a gente pode ocupar esse espaço, né? E de que maneira seria mais legal a gente ocupar, mais transparente. Então, a gente cria uma série de chamamentos públicos para a ocupação desse museu. A gente faz isso de uma forma coletiva, né? Então, você tem algumas exposições, algumas construções que são a partir de chamamentos públicos, né? E aí, como exemplo, eu cito a Diversa, que acontece a cada 2 anos, perdão. No museu, a gente abre um chamamento público para novos artistas e projetos que estão relacionados a essa questão das sexualidades dissidentes, né? As orientações sexuais, identidades de gênero e expressões. Então, são projetos que têm isso como tema e que aí a cada 2 anos a gente escolhe uma série de projetos para essa exposição, né? Que chama Diversa, e a gente tem tido um relativo sucesso de que esses artistas que acabam participando dessa exposição depois conseguem se inserir no mercado das artes, que é muito refratário a esse tipo de trabalho, né? A gente, hoje, quando a gente abre esse chamamento, são centenas de artistas que chegam, é muito difícil fazer essa escolha. Nessa última edição, a gente, como o espaço é pequeno, a gente fala em 10, mas a gente, como os trabalhos eram muito bacanas, a gente colocou 18 artistas lá dentro. E eu acho que esse é um momento muito importante do museu para criar esse espaço para novos artistas e também para criar essa conexão com a comunidade, né? A partir da Diversa, a gente cria um outro projeto que da possibilidade de artistas já reconhecidos participarem de uma exposição do museu. Então, é um outro processo. A gente chama um curador conhecido e a gente pensa num tema que aparece nesses contatos que a gente tem com a comunidade. Então, a primeira edição desse projeto, o tema foi solidão, e
e esse processo, assim, então a gente chama vários artistas, convidados, para cada um, a gente dá esse tema, ele cria uma obra, ou mais de uma obra, e essa obra depois é doada para o museu, e começa a construir um acervo de arte queer, né? Ou de arte LGBT, digamos assim, né? Então, o primeiro foi Solidão, a gente, inclusive agora, nesse momento, o museu fechado, estava tendo a segunda edição desse projeto, que o tema era resetar, né? Ou seja, como a comunidade se reinventa nesses momentos de exclusão e de solidão, e que acabou acontecendo isso de verdade, né? A pandemia, na verdade, é isso, né? Como a gente se reinventa numa situação tão diferente, tão adversa, né? E o Resetar é um pouco isso. Eu acho que outra experiência legal ou importante que a gente teve no museu foi uma exposição que chamava Todos Podem Ser Frida. A gente pegou esse personagem, né, tão fundamental e tão importante, Frida Kahlo, e era um projeto de uma fotógrafa chamada Camila Fontenelle. A gente montou um estúdio no museu e as pessoas iam lá, elas se transformavam, se vestiam, a gente tinha uma série de elementos que remetiam à Frida, né, as tiaras de flores, as roupas coloridas, enfim. Então as pessoas se vestiam, a gente tinha os maquiadores que faziam a monocelha, faziam, né, o bigode característico da Frida, e as pessoas tiravam uma foto, e essa foto depois ela fazia parte da exposição, né? E nessa brincadeira a gente teve final de semana com 1.500 pessoas querendo se transformar em Frida. Então isso foi também uma experiência muito rica para a gente, muito importante de perceber o quanto que, né, porque ali a gente tinha tudo, criança, família, gente de todas as idades, de todas né, enfim, etnias, raças, e foi incrível. Foi um momento muito rico do museu, né? Esse material a gente tem até hoje. Inclusive, essa exposição que mais circula, né? O museu também tem um programa de itinerância que circula essas exposições pelo interior e pelo litoral do estado, né? Essa exposição que mais circula, inclusive ela já foi inclusive censurada, né? Na cidade de Votuporanga, porque o prefeito não queria incentivar, né? Como que eles chamam mesmo? A coisa de gênero, né? Que eles inventaram essa essa construção, né? E a gente foi censurado e foi incrível porque a própria cidade reagiu e eles montaram na praça um cenáriozinho simples com essas coisinhas todas que a gente fazia e as pessoas iam lá e se fotografavam de Frida como protesto contra o prefeito, né? Então o museu também tem esse programa de itinerância que a gente acha que é fundamental para poder levar essa arte ou essa discussão para pequenas cidades do interior, de São Paulo, que muitas vezes não tem acesso, e esse é um programa importante, porque a única coisa que a gente pede, ele é totalmente gratuito também, e a contrapartida é que a cidade, a gente faz isso também com as prefeituras ou com as secretarias de cultura dos municípios, a gente acha importante ter isso também no programa, e a única contrapartida é o transporte, né? Eles se encarregam pelo transporte e a devolução das obras, né? Nisso, as exposições do museu já circularam muito pelo interior, pelo estado, né? E a partir também dessa circulação e a gente cria uma outra coisa que também tem várias coisas no museu que são particulares que eu acho que talvez vocês estranhem, mas para a gente é importante. A partir dessa circulação a gente criou um programa que chama Programa Mais Orgulho. O que é isso?
É um programinha para a gente ajudar as paradas do orgulho do interior e do litoral, né? A gente conseguiu uma verba da Secretaria de Cultura, que é uma verba diferente, né? É uma verba que era, na verdade, ela fazia parte de uma estrutura onde a Secretaria de Cultura, ela incentivava a cultura de vários segmentos, entre os LGBT, mas a cultura negra, enfim, e outros, né? E essa verba acabou indo para o museu e a gente criou esse programa que chama Mais Orgulho, que é o seguinte, a gente pensou, o que uma parada, e era um momento muito delicado, isso começou há 3 anos atrás, onde a gente já tinha essa questão do conservadorismo muito presente, né? Sendo construído, e muitas paradas não estavam conseguindo se viabilizar, né? Porque as paradas dependem muito do município, né? Pelas autorizações, da logística, né? O apoio de infraestrutura. Então, a gente criou isso e a gente pensou, o que uma parada precisa? Ela precisa de um carro de som, né? E de uma atração. Então, o programa é isso, as cidades, as organizações, isso é feito em parceria com as organizações civis, né, as organizações da sociedade civil, ela se inscreve, mas ela precisa ter anuência da prefeitura, né, e isso criou uma rede muito importante, né, a parada de Campinas, por exemplo, que era uma parada tradicional, ela só aconteceu nesse ano por conta do apoio que esse programa deu, né? E mais do que isso, como eu falo, essa assinatura do governo, ela é importante para a sociedade civil ir lá pressionar o município e falar, olha, a gente tem o apoio do Estado, do governo do Estado, né? Através disso. E aqui entra essa questão que eu coloquei, porque que a comunidade também queria muito que o museu tivesse essa assinatura, por uma questão que a gente acha que é fundamental para a gente construir uma sociedade mais justa, e para falar disso, é importante que tenha assinatura do Estado, né? Porque o museu se baseia muito no programa educativo que ele tem, na educação, né? Então, o que acontece hoje, toda vez que acontece algum problema na escola, uma criança trans, a gente não sabe como lidar, a escola, o que ela faz? Ela leva, né, a turma a visitar o Museu da Diversidade Sexual, que é da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, né? Essa assinatura é fundamental para que esses espaços, né, da educação, essas escolas se sintam confortáveis para falar desse assunto, né? Que não é fácil de ser discutido dentro de uma sala de aula, né? Então, a gente serve um pouco como esse espaço onde essas questões podem ser discutidas, né? Então, esse também né, o educativo do museu, ele é fundamental, né? E sempre foi muito importante desde a abertura do museu, enfim, ele tem uma série de atividades que são feitas a partir dele, construção de materiais e atividades e visitas, enfim, e que também são muito importantes para o museu, né? Eu acho, só vou acabar, porque eu estou falando muito, dizer que o museu, desde 2012, a gente fica muito feliz porque ele já recebeu mais de 300 mil visitantes, o que é um número bastante expressivo, dentro até né, dos museus que fazem parte né, que estão presentes na secretaria, e a gente tem hoje um lugar bastante importante, né, nessa luta, enfim, para a gente desconstruir esse preconceito que nós sofremos, não só nós, mas outras comunidades também sofrem, né? É isso, gente. Desculpa qualquer coisa.